Olá, gente, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Eu sou o professor Gregório e hoje a gente vai falar de vetor, uma definição básica e vetor definido por dois pontos, tá certo? Então vamos lá. Definir um vetor. Chama-se vetor segmento orientado que possui sentido, direção e intensidade. Então toda grandeza que vai permear essas três características, elas serão chamadas de grandezas vetoriais. Representa-se um vetor por uma letra minúscula, tá certo? Com uma flechazinha em cima, como a gente pode ver aqui na figura. Então aqui o vetor, né, definido pela letra minúscula, e também eu posso representar esse vetor pelas suas extremidades. Então o vetor U ele começa em A e se expande até a extremidade B, tá? A origem e extremidade. Então o vetor U é o vetor que tem origem em A e extremidade em B. Ótimo. Evoluindo essa definição, a gente pode pensar um vetor definido por dois pontos. Consideremos o vetor AB, de origem no ponto A, de coordenadas x1, y1, z1 do R3, e extremidade no ponto B, x2, y2, z2, também do R3. Determinemos o vetor AB como sendo B menos A, na extremidade menos a origem, como a gente pode ver aqui na nossa fórmula, tá certo? E subtraindo as respectivas coordenadas. Então, as coordenadas do vetor AB vai ser x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, tá certo? Para isso, eu trouxe aqui para a gente exercitar um exemplo, tá? Que ele diz o seguinte, pede o seguinte: sendo os pontos A, B, C e D, determine o vetor 2AB menos 5BC mais AD. Então a gente vai fazer esse cálculo, mas antes disso, né, vamos pensar na solução disso aí. Antes que eu determine, eu vou fazer o cálculo separadamente de cada vetor desse, tá certo? Então, por exemplo, vou calcular o vetor agora, o vetor AB. Quem é o vetor AB? Não é? A gente viu que o vetor AB é igual ao ponto B menos o ponto A. Tá certo? Extremidade menos a origem. Isso aqui vai ser igual. Tá? Vamos voltar aqui. Isso aqui vai ser igual a quem? Quem são as coordenadas de B? 1, 0, menos 2, menos 2, menos as coordenadas do ponto A, que é 2, 3, 2, 3 e menos 1. Ok? Então, dito dessa maneira, então o vetor AB ele será, não é, calculado. A gente vai fazer as respectivas diferenças entre as coordenadas. Então, 1 menos 2, né? Esse camarada menos esse, tá? Z, o y, que no caso é 0, menos 3, e menos 2, menos 1, eu vou botar um parênteses aqui, que é para ficar registrada a multiplicação de sinais. Então aí a gente tem o vetor AB, não é? O vetor AB como sendo menos 1, claro, né? 1 menos 2 menos 1, menos 3 e menos 1 também. Então aqui eu tenho as coordenadas do meu vetor AB. Agora vamos calcular o vetor BC. Tá certo, gente? Então o vetor BC, da mesma maneira, né? Extremidade C menos a origem B. Então a gente tem aqui as coordenadas, ok? Então as coordenadas, né, do ponto C menos o ponto B. Daí a gente evolui para o pensamento seguinte, né? Então menos 1, a coordenada x, menos 2, menos 0, e 2 menos 2, tá certo? Então, sendo assim, o vetor BC terá coordenadas menos 2 e 4. E por último, eu vou calcular o vetor AD, tá certo? Então, o vetor AD, obviamente, é o ponto D menos o ponto A. Isso quer dizer que o quê?
Então, retomando, né, gente? Então, o vetor AD é o vetor de coordenadas, né? 1, menos 2, 3, menos 3 e menos 5, menos 1. Certo? Então, o vetor AD é o vetor menos 1, 0 e menos 4. Então, agora, substituindo as coordenadas, a gente vai ter, né? Então, vamos fazer o seguinte. 2 vezes as coordenadas de AB. Certo, gente? Então, tá aqui 2 vezes o AB, que é menos 1, menos 3, menos 1. Menos 5 vezes BC, que é menos 2 e 4. Mais AD, que é menos 1, 0 e menos 4. Certo? Então, igual. Então, a gente multiplica todo mundo que está lá dentro pelo número que está na frente, né? Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Tá bom? Então, vou fazer assim mais e vou multiplicar todo mundo por menos 5 lá dentro. Então, vai ficar 10. Ok? Vai ficar 10. E vai ficar menos 20. Mais o vetor AD, que é menos 1, 0 e menos 4. Então, tudo isso aqui, né, vai ficar da seguinte maneira. Menos 2, 10. Vou apagar aqui rapidinho. Voltar aqui. Menos 2 mais 10. Menos 1. Menos 6. Mais 10. Mais 0. E menos 2. Menos 20. Menos 4, certo? Então, as coordenadas da gente aqui, do nosso vetor, vai ser 7 para x, 4 para y e menos 26 para a coordenada z do vetor 2AB menos 5BC mais AD, certo? Então, sendo assim, o vetor 2AB menos 5BC mais AD tem as coordenadas 7, 4 e menos 26. Ok, gente? Então, essa foi uma aula, né, sobre vetores, definição básica e definição de vetor por 2 pontos. A gente pode encontrar aqui nas nossas referências. E a gente se encontra na próxima explicação, continuando o estudo sobre vetores. Um grande abraço para vocês e até a próxima.